McLaren não somente venceu o campeonato, como ainda com recorde. Vamos falar sobre isso agora. Na Instant Gaming você adquire os seus jogos e gift cards pelos melhores preços e tem promoção de Natal já rolando, com um novo jogo todos os dias sendo revelado. Claro que esse jogo está em promoção, então entra pelo link na descrição e tem várias outras promoções também rolando lá na Instant Gaming. E tem também Natal na Paddock BR com a super promoção para você levar uma camiseta grátis em compras acima de R$300. Basta colocar no carrinho todos os produtos, inclusive a camiseta a mais, e colocar o cupom Presente Natal. Com o cupom Presente Natal, tudo junto, você tem o desconto da camiseta a mais e ainda o frete grátis. Entra pelo link na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Temos aqui dados sobre o Grande Prêmio e claro que temos também recordes para serem comentados. Eu estou preparando um vídeo para vocês bem legal sobre alguns detalhes, mas agora é aquele nosso vídeo mais padrão sobre dados da corrida. Eu quero começar com a McLaren, com dois recordes importantíssimos. Primeiro de tudo, Oscar Piastri se tornou o quarto piloto na história a terminar uma temporada completando 100% das voltas. Isso mesmo que você ouviu. Ele se iguala a Michael Schumacher em 2002, Lewis Hamilton em 2019, Max Verstappen em 2023. Então Oscar Piastri se torna esse piloto, junto dos outros. O interessante aqui é que todos esses recordes já são aí do século 21, uma era em que os carros foram ficando mais confiáveis, então isso permite você conseguir chegar até o final das provas de uma forma mais fácil, só que em contrapartida também mais corridas foram sendo adicionadas. Então você tem uma facilidade por um lado e uma dificuldade por outro, e mesmo assim Oscar Piastri consegue terminar todas as voltas de 2024. Mas não para por aí não. A McLaren também conseguiu terminar a temporada sem nenhum DNF, ou seja, sem nenhum abandono oficial. É a primeira vez na história que uma equipe consegue esse feito. Ah, mas o Norris não abandonou lá na sprint de Miami e também na corrida da Áustria? Quando você já tem 90% da prova concluída, o DNF não conta. Por isso, oficialmente, a McLaren não tem abandono na temporada 2024. Passadas as curiosidades da McLaren, vamos agora para dados do Grande Prêmio para a gente entender o que aconteceu nessa corrida de Abu Dhabi. Primeiro, os dados da Pirelli, que são sempre muito legais, eu gosto de analisar com vocês. Você vai ver na sua tela as estratégias. A maioria, na verdade, só o Hamilton não saiu de médios, né? Só o Hamilton não fez o primeiro stint de médios, enquanto os demais iniciaram de médios. Você também está vendo que a maioria fez uma parada, o que significa que é uma provinha, né, que precisa de um pneu um pouquinho mais macio para ter duas paradas e ser mais movimentada. Alguns poucos pilotos fizeram duas paradas, como por exemplo as duas Aston Martins, ou o Joe também acabou fazendo duas, o Piastri, mas no geral a estratégia foi a de uma parada. O Lewis Hamilton acabou fazendo uma excelente corrida e o final foi muito bom para ele, que ele ultrapassou o Russell tendo mais pneu naquela parte da prova. Nos dados dos pneus nós temos o seguinte: Alexander Albon foi quem mais andou com os pneus duros, assim como Nico Hülkenberg, dando 45 voltas. E a volta mais rápida foi de Lando Norris, 1:27.4 na volta 52, o pneu já tinha 26 voltas de vida. Com os pneus médios, Verstappen foi quem mais andou, dando 29 voltas, e Hamilton foi quem fez a melhor volta. A melhor volta foi feita na volta 44, com 11 voltas do pneu, ele já estava de combustível ali acabando, né, tanque vazio, acabou levando a volta mais rápida dos pneus médios. E com os pneus macios, nós temos Magnussen dando 25 voltas, fazendo também a volta mais rápida dos pneus macios, um 25.6. No caso, o ponto da volta mais rápida foi para o Hamilton, porque ele terminou no top 10. E o Magnussen fez essa volta com 5 voltas de vida no giro 57 da corrida. Temperatura foi caindo, que é normal, a corrida começou ainda de dia e vai caindo a temperatura porque foi anoitecendo, e isso também pode ter ajudado a Mercedes a ganhar um pouquinho mais de vida no final da corrida. Essa queda de temperatura acaba sendo muito boa para ela, e a McLaren, que funciona bem em qualquer temperatura, acabou não sendo ameaçada pela Ferrari, que tende a correr melhor em temperaturas mais altas. Então a gente sabe que a temperatura
tem sim um fator importante nessa temporada 24. Agora, dados de performance mais puros, você vê que a Mercedes estava voando no primeiro setor, tendo a melhor média com os dois carros. Depois a Ferrari foi a melhor do segundo setor, tendo os dois carros também na melhor média, enquanto o Lando Norris foi o mais rápido na média do terceiro setor. Só que no quadro geral, o Lando Norris acabou sendo o mais rápido, que teve a melhor consistência ao longo dos setores. Por isso, o Lando Norris não foi ameaçado pela Ferrari do Carlos Sainz durante toda a corrida. Lá atrás, nós não tivemos Sauber como pior, olha que interessante. Então, você está vendo que a Sauber realmente deu um salto gigantesco de performance nesse finalzinho de temporada. No ritmo de corrida, Lando Norris foi claramente o mais rápido, seguido das duas Ferraris, e o Lewis Hamilton foi o quarto mais rápido, justificando a performance absurda na sua saída da Mercedes, a sua despedida da Mercedes. Depois você tem o Oscar Piastri, Max Verstappen, que não andou bem, realmente não conseguiu andar bem, tanto o Verstappen quanto o Piastri tiveram toque, a gente não sabe se teve um impacto direto na performance, e aí depois você tem o George Russell com o Alonso se enfiando ali entre os principais. E o Joe foi quem surpreendeu, ele conseguiu ser o mais rápido do resto, com uma Sauber que geralmente é bem lenta. Então o Joe realmente foi muito rápido, muito boa performance do Joe. Fica aqui assinado que o chinês andou pra valer nesse grande prêmio. Aí lá atrás você vai ter o Durham, que já era esperado, o cara foi botado na fogueira na última prova da temporada, todo mundo já conhecendo os carros, ele ainda não tendo necessariamente grandes experiências com esse carro da Alpine, foi o pior em ritmo e com uma certa folga, né? Entre ele e o Gasly, uma diferença brutal, mas ainda assim ele andou próximo do Tsunoda, que por sua vez andou atrás do Lawson. Então esses são os dados do Grande Prêmio de Abu Dhabi, fica justificado o porquê do Lewis Hamilton ter andado tão bem, foi o quarto mais rápido, a estratégia se pagou, e o Leclerc também se pagou muito, performance brilhante, sendo o terceiro mais rápido, largando lá de trás. Mas a diferença ainda assim do Sainz e do Norris para os demais é grande, é muito grande. Então mesmo assim o Leclerc não foi tão rápido quanto o Carlos Sainz, você pode atribuir isso ao tráfego. Quero deixar os meus parabéns para os amigos botafoguenses pelo título do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, né, que foi há pouco tempo, ano histórico para os botafoguenses. E vamos que vamos então para a temporada 25 da Fórmula 1, continuaremos postando vídeos todos os dias e já posso adiantar que teremos vídeos muito bons, muito legais aqui especiais no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, seguir a gente nas redes sociais, seguir o Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou! But this is the moment that McLaren dreamed of. Lando Norris wins the Abu Dhabi Grand Prix. McLaren are world champions of 2024.